Pessoal, vamos lá. Meu nome é Diogo, eu sou engenheiro mecânico e hoje eu vou abordar um tópico aqui no canal sobre foco, né? Sobre que pequenas ações, ou melhor, pequenas atitudes, ela pode se transformar em grandes resultados. Ah, Quando você está cursando a engenharia, ou quando você está estudando, ou quando você já é uma pessoa formada e está exercendo o seu trabalho, é muito importante que você desenvolva as disciplinas como foco, como determinação também, como resiliência. O porquê que eu falo isso, tá? Porque muitas vezes esse deixar para depois é o que está, por exemplo, adiando o futuro, né? Aquela decisão que você não toma, aquele não iniciar uma academia hoje ou não iniciar uma pós-graduação. E isso, ao longo do tempo, isso vai tendo isso vai acumulando juros, né? E se você não faz, lá na frente a perda de não ter feito é grande. Agora, se você faz, quer dizer, é inversamente proporcional, tá? Quer dizer, o ganho lá na frente também é expressivo. E assim, eu tava vendo um vídeo de uma garota no Instagram, onde que ela fala que o Neymar ele foi abordado pelo Pep Guardiola, né, antes dele ir para o Barcelona, e o Pep Guardiola queria levar ele, acho que era para o Bayern de Munique. E olha que insano a analogia que ela faz, né? A partir do momento que ele vai para o Bayern de Munique, o Bayern de Munique é conhecido por ter os melhores preparadores físicos, né, de todo mundo. O Neymar ele não seria aquele cara raquítico, né, aquele filé de borboleta. Ele seria um cara mais parrudo. Sendo um cara mais parrudo, ele aguentaria receber o quê? Mais tranco, né? E posteriormente, se ele não tivesse ido para a França, né, se ele tivesse saído do Bayern e aí sim ter ido para o Barcelona ou para o Real Madrid, ele ainda estaria jogando em alto nível hoje, né? Não nesse esforço que ele está fazendo tremendo para ir à Copa. Quer dizer, ele seria o protagonista dessa Copa, né? Porque ele tem, acho que é 34 anos ainda. Então, relativamente é um cara jovem, mas pelos padrões de físico da Alemanha, ele ainda estaria o quê? Ele ainda estaria na sua plena forma física, no seu pleno flow de futebol. Isso possibilitaria o Brasil de conquistar uma Copa do Mundo, ou melhor, ter as chances, né, de conquistar a Copa do Mundo. O porquê que eu tô falando isso aqui? Porque uma simples ação, um simples objetivo, né, de melhorar o físico, de evitar a bebida, né, porque a gente sabe que a carreira dele foi marcada por bebida, poderia fazer com que lá na frente, que é hoje, ele estivesse jogando em alto nível. E aí você fala para mim, Diogo, mas o que tem a ver, né, o Neymar comigo? Cara, são exemplos. Só que se você iniciar ali uma pós-graduação, né? Se você ter o foco na faculdade de falar, olha, em vez de eu chegar na sexta-feira e encher a cara, eu vou beber um pouco, só que eu vou acordar de manhã, eu vou estudar, vou revisar a matéria, né? Eu vou aprender uma nova competência na faculdade. Ou melhor, quando eu já estou no mercado de trabalho, seja empreendendo ou na CLT, eu vou me desenvolver melhor, eu vou estudar sobre IA, sobre Cloud Code, que está batendo na porta, né? Que todo mundo se fala sobre Cloud Code. Então, assim, conforme você renega algo em prol de alguma coisa, né? Em prol de algo bom, no tempo, esse algo bom tende a ter um ganho expressivo, né? Seja aprendendo um inglês, seja aprendendo um alemão da vida ou uma ferramenta, SolidWorks. Então, assim, o conselho que eu deixo aqui, tá, nesse vídeo, é justamente isso. É que se você pegar a sua vida e dedicar a hábitos saudáveis, né, o resultado disso vai fazer com que você seja uma pessoa bem-sucedida. Seja qual for a área, seja a sua área da engenharia civil ou a engenharia elétrica. Se você tiver bons hábitos de estudo, bons hábitos de fato de praticar uma rotina, evitar um pouco a bebida, um pouco a farra, porque na época da faculdade eu evitei isso, né? Eu comecei, mas na sequência eu evitei, porque senão você se perde e aí você vai fazer aquela faculdade mais ou menos, você vai se tornar um profissional na CLT mais ou menos, e aí você vai levando essa vida mediana e seu salário, meu amigo, vai ser mais ou menos. Não adianta você achar que fazer um esforço medíocre vai te dar um puta de um salário, porque não vai. Pelo contrário, esse salário ele vai tender a ser uma média. E hoje a média de um analista, porque dificilmente você também vai conseguir ser um engenheiro júnior, uma média de analista é R$ 5.000. Então você passa 5 anos estudando, né, de forma mediana, de forma, não digo nem mediana, mas vamos falar bem sério aqui, de forma porca, e você vai receber um salário que condiz aquilo com que você sabe. Agora, se você desde o início foca mesmo em coisas que vão te agregar,
faz amizade com pessoas que realmente te puxam para cima, a tendência é, no longo prazo, isso ir multiplicando, essas ações se multiplicarem e quando você menos esperar, você vai estar numa condição legal, numa condição de sucesso, tá? No mais é isso, eu acredito que seja essa a mensagem sobre foco. Tenha muito foco, muita resiliência, porque como diz o Qui-Gon, né, de Star Wars, eu sou um pouco nerd, ele fala que o foco determina a sua realidade. Quanto mais foco, quanto mais disciplina você coloca em algo, melhor o resultado daquilo. Tá bom? Meus amigos, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um forte abraço, um beijo e fiquem com Deus.